Se um dos objetivos do atual governo brasileiro é revitalizar a indústria depois de anos de queda do setor, alguns especialistas acreditam que o primeiro passo seria baratear o fornecimento de energia. A medida poderia ser um incentivo ao Plano Brasileiro de Reindustrialização, lançado há poucas semanas, além de ter um impacto para reduzir inflação e taxa de juros. É sobre isso que eu converso com o comentarista de energia da CNN, Adriano Pires. Adriano, boa noite, bom tê-lo de volta aqui no nosso CNN Prime Time. A gente sabe, né, Adriano, não é de hoje que a indústria reclama do que é cobrado em fornecimento de energia. E um ponto grande de queixa é a influência do dólar na hora de compor a política de preços lá na usina de Itaipu. Qual é o problema aqui, Adriano? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que acompanham a CNN no Prime Time. Márcio, a gente tem que entender que no Brasil tem uma situação muito interessante e que existe em poucos países, né? Nós temos um preço de energia que não é tão caro assim e a gente tem uma tarifa que o consumidor, principalmente o residencial, paga, que é muito cara. O preço hoje no Brasil ele está baixo em relação a anos anteriores, porque ele é determinado pelo nível de reservatório. Como choveu muito ano passado e esse ano, os reservatórios chegaram a verter água. Então, isso trouxe o que a gente chama do PLD, um preço de mercado, para baixo, né? E poderia, aí se vem a crítica que você está colocando, poderia ser mais baixo ainda, segundo alguns. Por quê? Porque eles já afirmam que a metodologia do cálculo desse PLD inclui a usina de Itaipu, que é uma usina que tem uma tarifa dolarizada. Então, se você excluísse dessa metodologia Itaipu, você reduziria muito o preço, que hoje está em torno de R$ 69,00, né, o megawatt-hora, para algo como R$ 15,00 o megawatt-hora. Agora, esse preço também está baixo, Márcio, porque você está vivendo o que eles chamam também de uma sobreoferta de energia. Né? Você está, como coloquei, hidrelétricas vertendo água, você construiu muita usina solar, muita usina eólica. Agora, a gente também tem que chamar a atenção do seguinte, a gente está com uma sobreoferta, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem confiabilidade no sistema brasileiro. Por quê? Imagina, se você parar de chover, por exemplo, como às vezes as usinas são a fio d'água, rapidamente você vai ter já pouca água no reservatório. A solar e a eólica também são duas usinas de energia intermitente. Então, a gente precisa de botar confiabilidade no sistema que você coloca com a usina térmica. A gente já viu isso nos Estados Unidos recentemente, que muito investimento em energia intermitente acaba acontecendo apagões. Agora, por que a tarifa é cara no Brasil? E aí todo mundo que está aqui assistindo o teu programa reclama, pô, a tarifa é tão cara no Brasil. Por quê? Porque tem muito subsídio, Márcio. Nós pagamos uma série de subsídios na tarifa, né? Lembra que a tarifa é determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica e o preço da energia é o mercado em função, como eu falei, principalmente do nível de água no reservatório. Então, a tarifa no Brasil é cara por quê? Porque tem muito subsídio. Você tem subsídio às fontes renováveis, a energia eólica e solar, e as próprias distribuidoras hoje de energia elétrica estão vivendo um momento muito complicado. Por quê? Porque elas estão perdendo muito cliente. Estão perdendo cliente para a geração distribuída, muita gente colocando painel solar em casa, que reduz a conta, outras empresas indo para o tal mercado livre. Então, cada vez mais as distribuidoras têm custos altos para ligar os consumidores e a receita tem caído em função dessa migração que todo mundo, né, Márcio, que pode estar correndo para a tarifa barata. Só a dona Maria e o seu João que não conseguem, né? Porque não tem, inclusive, dinheiro para botar um painel solar em casa. Mas a questão do mercado livre para as empresas já vem de algum tempo já. Não é uma maneira eficiente, eficaz da indústria, falando especificamente da indústria, reduzir os seus custos e diminuir essas queixas? Com certeza, eu acho que o Mercado Livre, inclusive, você tem projetos de lei hoje no Congresso Nacional para aumentar os consumidores que podem migrar para o Mercado Livre. O Mercado Livre é uma coisa boa, concorrência, e você consegue energia mais barata. Só tem que tomar cuidado para não jogar toda a conta em quem fica no cativo. O setor de energia elétrica, Márcio, é feito um condomínio, né? Se um paga mais barato, outro paga mais caro. Então, a gente também tem que ter esse planejamento, porque senão o pequeno e médio consumidor também não aguenta pagar a conta que ele está pagando hoje. Agora, vamos lá, precisa de energia barata para reindustrializar o Brasil? Precisa, né? E a gente hoje está vivendo um momento, ela não está tão cara. Poderia ser mais barato? Poderia. O argumento que foi colocado hoje é que a Itaipu está dolarizando a energia no Brasil e poderíamos ter uma energia mais barata. Agora, a gente tem que entender isso, né? Que a gente também deveria discutir com mais cuidado a questão dos subsídios e a questão também da situação que hoje as concessionárias de distribuição de energia elétrica estão vivendo no Brasil.
Muita coisa para se pensar e discutir aí. Adriano Pires, nosso comentarista da CNN de Energia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Prime Time. Boa noite, Adriano. Boa noite, Márcio. Até a próxima. Até a próxima.